Oscar, Eco, Papa, prossiga na missão. Bom, em finalzinho de abril de 1970, no Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo, foi descoberto um foco de guerrilha, um centro de treinamento de guerrilheiros, tá? No meio do mato. A região do Vale do Ribeira, ainda hoje, é uma região de serra, próximo da Serra do Mar, muita vegetação, muitos rios, tá? O próprio rio, o Ribeira é naquela área, tá? Então, é uma área de difícil acesso, uma área muito isolada, ainda hoje, imagina 50 anos atrás. E aí, quem que era o chefe desse centro de treinamento? Capitão Carlos Lamarca. Ele passou da guerrilha urbana, dos roubos a banco, né, e foi ser o chefe do centro de treinamento de guerrilheiros lá no Vale do Ribeira. Bom, quando o Exército Brasileiro ficou sabendo disso, montou uma gigantesca operação, tá? Eram 14 guerrilheiros que estavam na época lá, montou uma operação gigantesca, apoio da Marinha, apoio do Exército, da Força Aérea, né, inclusive com helicópteros, com aeronaves, para localizar, né, esses guerrilheiros que estavam lá no meio do mato. Fizeram um cerco, várias tropas lá, e a Força Pública de São Paulo foi participar desse cerco. Tudo bem? Foi apoiar, logicamente, nesse cerco. Bom, parte do efetivo da Força Pública foi do 1º Batalhão Tobias de Aguiar, da 2ª Companhia, né, ou seja, das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Recém-criado. Recém-criado. Tinha sido criado, né, há 2 meses. Tá? A rota tinha sido oficializada no documento fazia 2 meses. Tudo bem? E aí foi para lá, a 2ª Companhia foi para lá, né? O comando dessa companhia, né, foi comandada por um capitão, tá? Com 2 tenentes, tá? O capitão era o capitão Carlos de Carvalho, tá? E um dos tenentes, 2º tenente Alberto Mendes Júnior, aspirante da turma de 69. Ele tinha sido recém-promovido a 2º tenente, tá? E foi designado para o 1º Batalhão e foi designado para a rota, tá? E o que aconteceu? O pelotão-tenente Mendes Júnior foi designado para fazer pontos de bloqueio numa localidade chamada Eldorado, tá? Que fica perto da cidade de Registro, no Vale do Ribeira. Então foi uma viatura leve, tá? Uma picape, né? E um caminhão com efetivo aí por volta aí de 20 homens, tá? Estava numa estradinha de terra lá. E de madrugada teve... eles estavam se deslocando, né, de um ponto para outro. E eles foram emboscados por um grupo de guerrilheiros comandados por Carlos Lamarca. Então, vejam bem, tinha todo um cerco no meio da mata, tá? Carlos Lamarca já tinha fugido várias vezes aí das tropas do Exército, e aí eles estavam nessa estradinha, nessa região, viram que estavam se aproximando dos veículos e resolveram fazer essa emboscada. Então, teve um tiroteio, tá? Os guerrilheiros todos armados com os fuzis automáticos FAL, o pessoal da Força Pública, como eu falei, com armas velhas, da época da Primeira Guerra Mundial, certo? Inclusive faltando munição. E nesse tiroteio, vários policiais foram feridos. Quando cessou o tiroteio, essa tropa da Força Pública se rendeu. E o Lamarca chegou, né, e perguntou, quem que é o comandante aí? Aí um sargento, né, como o tenente Mendes Júnior não tinha... ele estava numa outra ponta, né, do outro lado, né, do pessoal que estava detido, e o sargento estava, né, nas mangas lá de divisa, né, o sargento falou, não, eu sou comandante.
Aí o Lamarca, com experiência de militar, falou, não, você não é o comandante, esse efetivo é de pelotão, tem um tenente aí, tem um oficial aí. Quem que é o oficial? Aí o Mendes Júnior ouviu e falou, não, eu sou o comandante. Tá bom. E aí, né, houve uma negociação do seguinte, os guerrilheiros precisavam romper o cerco, tá? Então, o que eles resolveram fazer? Vamos usar esse pessoal da Força Pública como reféns para a gente romper um cerco. Só que acontece o seguinte, vários desses policiais estavam feridos por causa do tiroteio e estavam para morrer. O Mendes Júnior chegou para o Lamarca e falou o seguinte, olha, tudo bem, eu fico com vocês como refém, tá? Mas precisa socorrer esses homens aqui, senão eles vão morrer. O Lamarca pegou e falou o seguinte, tá bom, você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse pessoal que está aqui, esse pessoal ferido, vai levar até a cidade, só que você tem que voltar. Porque o Lamarca sabia que ele tendo um oficial de refém ia ser bem mais fácil, né? Sim. E aí o Mendes Júnior fez isso. Levou os policiais até uma cidade próxima lá, 7 Barras, levou para o hospital, e aí tinham alguns outros policiais lá, os policiais foram socorridos, e aí o Mendes Júnior virou para esse pessoal e falou, ó, eu vou ter que voltar. Ô, tenente, o senhor tá louco? O senhor vai voltar? Vão matar o senhor. Mas se eu não voltar, os meus homens que ficaram lá vão ser mortos. Eu fiz um acordo lá com o guerrilheiro para eu voltar, ele liberta os nossos homens lá, não mata os nossos homens e eu fico com eles. E o Mendes Júnior voltou, tenente com 24 anos de idade. E aquele negócio, eram 7 guerrilheiros, né? Tinham por volta aí de 8 homens da Força Pública lá como reféns. Quando o Mendes Júnior voltou, o Lamarca liberou os outros que estavam presos. Porque ele era bonzinho? Não, porque é lógico. Entre eu cuidar de 8 prisioneiros e cuidar de um só, eu vou cuidar de um só. Então liberou os outros e ficou com o tenente Mendes Júnior. E entraram para o meio do mato para fugir das forças, né, do cerco que as Forças Armadas tinham feito. Só que é o seguinte, o Mendes Júnior, ele começou a atrapalhar o deslocamento deles no meio do mato. Tá? Porque, segundo o relato dos guerrilheiros depois, as forças, o exército estava em cima deles. Era holofote passando por cima deles, eles ouviam movimentação de tropa, veículos, estava em cima deles. Se o Mendes Júnior gritasse, o exército ia achar os guerrilheiros. Então, o que eles fizeram? Fizeram um julgamento rápido, entre aspas, né? O pessoal de esquerda, né, os guerrilheiros de esquerda têm essa justificativa. Não, fizemos um julgamento dele. Fizeram, eles mesmos falam, é o termo que eles usam. Fizeram um julgamento do Mendes Júnior, foi acusado de... foi sentenciado à morte. Um justiçamento. Tá? E aí, para não fazer barulho, o Mendes Júnior foi morto a coronhadas de fuzil, certo? O crânio dele foi esfacelado, fizeram uma cova rasa, mais para esconder o corpo mesmo, e deixaram no meio do mato. E aí, depois desses 7 guerrilheiros, atacaram um caminhão do exército, roubaram o caminhão do exército, pegaram a farda do pessoal do exército e fugiram do cerco. Eles não foram capturados. Sim. Isso foi o dia 8 de maio de 1970, o dia em que Mendes Júnior foi morto. Então alguns Santiago, meses depois... Nós podemos considerar que o Mendes Júnior foi o primeiro policial de rota a tombar em serviço? Tenente Alberto Mendes Júnior foi o primeiro policial da rota das rondas ostensivas Tubias de Aguiar morto em serviço, no cumprimento do dever. E morto por guerrilheiros. Sim. Tá? Bom, alguns meses depois, um desses guerrilheiros foi preso e contou toda a história, contou como foi, falaram que tinham matado o Mendes Júnior, tinham jogado o corpo, né? E com as indicações que ele deu, foi montada uma operação para achar o corpo.
E aí alguns policiais do batalhão Tobias de Aguiar, nessa operação, foram até o local, descobriram a cova, o corpo já estava, né, totalmente deteriorado, constataram que o crânio estava totalmente esfacelado, né, o corpo foi recuperado, e no mês de setembro de 1970, finalmente, o tenente Alberto Mendes Júnior foi enterrado com honras militares, né, no cemitério do Araçá, em São Paulo, né, uma vítima do terrorismo, né, dos grupos de guerrilha comunista que atuavam no Brasil naquela época. Oscar, Eco, Papa, prossiga na missão.